Vamos para Efésios capítulo 3, continuar na nossa exposição, a carta de Paulo aos Efésios. E o capítulo 3 diz assim, a partir do verso 1, a gente vai ler até o verso de número 13. Diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação, me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos por tudo que já aconteceu nesse culto e te louvamos agora pela leitura pública das Santas Escrituras. Te pedimos ao Santo Espírito que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso instrutor nesse momento, e o Senhor abra as nossas mentes para compreender, mas que não venhamos ter apenas mentes cheias de conhecimento, mas que isso desça aos nossos corações, Senhor, e se torne algo prático nas nossas vidas. Senhor, mantenha cativa a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, através da Santa Palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade. Hoje o tema proposto para essa série da Carta de Efésios é a riqueza da família da fé. Nós vimos nas pregações passadas e nos capítulos passados, capítulo 1 e capítulo 2, algumas verdades. No capítulo 1, nós vimos Paulo apresentar todo o plano celeste e eterno de Deus que ele tinha para o seu povo, que é a igreja. Nós vimos as bênçãos que ele vai mostrar com relação à redenção dos eleitos, que se deu por meio de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo de 3 a 4, a gente vê o projeto de Deus para a salvação dos eleitos. No capítulo 1 ainda, dos versículos de 5 a 12, nós vemos como, através de Cristo, a redenção ela alcança esses eleitos. E como essa redenção ela é garantida com o Espírito Santo da promessa, e isso a gente vê no capítulo 1, versículos 13 e 14. E os eleitos eles são selados com o Espírito Santo da promessa. No capítulo 2, a gente vê o apóstolo Paulo nos apresentar sobre a graça de Deus, não é? Como a graça de Deus ela alcança todos os eleitos. Antes ele mostrou para nós aí as desvantagens que nós tínhamos no passado, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, todos os homens, judeus e gentios, mas que essa graça ela chega e alcança os eleitos. A graça ela se mostrou salvadora. Antes, para um gentio se tornar povo de Deus, conforme na mentalidade dos judeus, eles tinham que seguir todos aqueles ritos da lei.
inclusive na EBD hoje a gente vê alguns aspectos desses ritos da lei que foram apenas sombras do que Cristo veio cumprir, né? Então, Paulo vai mostrar aqui que esses ritos da lei ficaram no passado e o povo de Deus hoje que compõe a igreja, que é o povo de Deus, eles são unificados unicamente por Cristo. Então a gente chega aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 13. Na realidade, todo o capítulo 3 é meio que Paulo vai fazer uma autobiografia de si mesmo, na qual ele vai dizer o motivo pela qual ele está sendo preso. Então nós temos diante de nós essa biografia de Paulo, autobiografia em certo sentido, e ele vai apresentar para nós, ou no caso ali para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, o motivo pela qual ele estava em cadeia, ele estava em prisão. E ele vai dizer exatamente qual é o motivo dele estar em cadeia, em prisão, e isso é o nosso primeiro ponto, que nós temos uma riqueza que estava sendo administrada, a riqueza que nós vamos ver agora e vai dizer qual é a razão pela qual Paulo era um prisioneiro, tá certo? Então, eu vou estar tentando explicar para os irmãos aqui alguns versículos e tentar trazer algumas aplicações no final para as nossas vidas, tá bom? No versículo 3, Paulo vai dizer, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. O que nós temos aqui, irmãos, nesse começo do capítulo 3, versículo 1, na realidade ia ser uma oração que Paulo ia fazer. Como é que nós podemos saber disso? Quando a gente vai aí para o versículo 14, tem esse mesmo termo aí, que Paulo diz assim, ó, por essa razão, aí ele diz, eu dobro os meus joelhos. Então, Paulo no capítulo 3, ele ia fazer uma oração de encorajamento pelos irmãos, porque eles sabiam que Paulo estava preso por pregar o evangelho, a mensagem de salvação aos gentios, e aqueles irmãos estavam tristes e desanimados. E Paulo fica sabendo daquilo ali, e ele vai fazer essa oração. Então, os estudiosos vão dizer que ele usa aqui esse recurso de se afastar do pensamento dele, do que ele ia falar, que era a oração, e ele, não, agora eu vou falar sobre o motivo pelo qual eu estou preso. Aí no final ele vai dizer para que serve essa prisão dele que a gente leu aqui nas Escrituras. Então, essa oração que Paulo ia fazer, ele para dizer, por essa razão eu estou preso. E qual é a razão dele estar preso? É aquele que nós vimos na semana passada, de Efésios 2, do 11 ao 22, que Paulo vai dizer, por o motivo de separação que havia antes pelos judeus e gentios, a parede de separação que ela era a lei que impedia os dois povos de se unirem, aquela parede foi derrubada. Eu acho que os irmãos vão lembrar. Então, essa é a razão de Paulo estar preso. Por quê? Porque ele estava anunciando qual era o mistério. E o mistério, a gente vai ver que é Cristo ser aquele que une dois povos, judeus e gentios, antes inimigos. Então, Paulo vai dizer que esse era o motivo dele estar preso. Quando a gente presta atenção também aí no texto, ele vai dizer que eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É muito uma questão de ótica do que ele está vendo, porque na realidade Paulo ele era um prisioneiro do Império Romano, de Nero. Mas ele diz que eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, os gentios. Então, o amor de Paulo por esses irmãos era que fazia ele ser esse prisioneiro. Por isso ele menciona essa razão, certo? Eu gostaria, antes de prosseguir, falar o motivo de que, poxa, o cara está só ensinando uma coisa de que Deus em Cristo, mostrando um amor para todas as pessoas, une dois povos. Um fato histórico levava isso a acontecer por parte dos judeus, de ter tanto ódio dos gentios. Historicamente, sobre o domínio do reinado sírio, no reinado dos Seleucidas, havia um governante chamado Antíoco Epifânio. E esse cara fez barbáries. E ele, nesse tempo, ele profanou tudo de que era sagrado para os judeus. Ele profanou o templo, ele deu outro nome ao templo, ele fez sacrifícios de animais impuros no altar do Senhor, sacrificando ali porcos, o pior animal que os judeus consideravam impuro. Mandou erguer vários altares nas cidades
ali para sacrificar os ídolos. Esse cara fez todo tipo de barbárie. Se levantou, então, uma certa feita, um moço para prestar um sacrifício que esse Epifânio tinha mandado fazer. Um sacerdote chamado Matatias, quando esse rapaz foi fazer o sacrifício, o sumo sacerdote foi e matou esse rapaz. O que acontece? Ele fugiu, juntamente com seus 5 filhos, para as montanhas ali da Judéia. E lá onde se formou o grupo radical, digamos assim, dos macabeus. Então morre esse sacerdote Matatias, e um dos seus filhos, chamado Judas, que é chamado Judas Macabeus, ele vai assumir esse grupo radical de judeus que querem a purificação das coisas sagradas para os judeus. Ele consegue diversas vitórias contra aquelas tropas sírias, e ele consegue tomar o domínio do templo e consegue purificar todas as coisas dos judeus. E, inclusive, até hoje é celebrado por uma festa dos judeus, a todo dezembro, a festa da dedicação, chamada Chanukah. Então, havia esse certo ódio entre os judeus do Antigo Testamento por algumas questões, mas esse ódio ele foi intensificado mais ainda a partir desse evento histórico. Isso é importante porque quando nós vamos para Atos capítulo 21, eu gostaria de convidar você a se dirigir a esse capítulo, que vai mostrar o motivo porque Paulo está preso, e aqui onde ele está preso, em Roma, e onde ele escreve essa carta aos Efésios, no capítulo 21, versículo 27 ao 30, vai dizer que os judeus pensavam que Paulo havia introduzido um gentil de Éfeso, que é Trófimo, no capítulo 29. Eles achavam que Paulo tinha incluído esse rapaz dentro do templo, o que era proibido para os judeus. Vocês lembram da parede de separação que havia, que eu mencionei? Que os gentios não podiam passar daquela parede, que seriam mortos, seriam responsáveis por sua própria morte. Então, os judeus, vendo Paulo com esse rapaz lá de Éfeso, o irmão de Éfeso, julgaram: eita, esse camarada aí, Paulo colocou ele dentro do templo. Então, o que foi que eles fizeram? Fizeram um aglomerado contra Paulo, pegaram Paulo, espancaram Paulo, a ponto já de matá-lo. Então, vem o exército romano e salva Paulo das mãos dos judeus, e leva ele para a fortaleza. Aí Paulo pede ao comandante romano que ele possa dar uma palavra. E Paulo consegue dar essa palavra, no capítulo 22, versículo 2, vai dizer que Paulo começou a falar na língua dos hebreus, aí o povo todo ficou em silêncio. Vamos deixar ele falar. Então Paulo fala como foi a sua conversão, ele fala a respeito de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, mas tem uma coisa que, quando Paulo chega no capítulo 22, versículo 21, que aí nós vamos ver o que é que acontece. Paulo está falando de tudo isso que eu disse para vocês, da conversão dele e de Jesus Cristo. E quando ele diz que Deus mandou ele fazer isso aqui, ó, eu vou ler aqui a partir do versículo 19. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava... Obrigado. Quando se derramava... Eu acho que eu me perdi. Deixa eu voltar, irmão. 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu os colocava na prisão, os que criam em ti os espancavam nas sinagogas. Quando se derramava sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam. Versículo 21. Ele me disse, Deus dizendo a Paulo: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Quando Paulo diz isso daqui, quando a gente lê o versículo 22, o que é que acontece? E eles os escutaram até esta palavra. Que palavra? Ele falando da morte, da conversão dele e do que Cristo fez. Mas quando ele diz que Deus me enviou aos gentios, a gente vai ver no decorrer da história uma gritaria, os judeus querendo matar Paulo. Essa é a razão, então, de Paulo ser esse administrador dessa riqueza de Deus, e a razão pela qual ele está preso. Então, é importante a gente saber esses fatores históricos para a gente entender um pouquinho mais o que acontece no Novo Testamento, né? Então, tinha já no passado, no Antigo Testamento, de certo modo, pelo nacionalismo judaico, essa rivalidade entre judeus e gentios.
e que se intensificou mais nesse período desse governo sírio, aqui desse Epifânio que profanou o templo. Então os judeus entendiam isso daqui e julgaram Paulo de ser um profano do templo. E por isso que ele vai dizer que é por essa razão de ele estar preso. No versículo 2, deixa eu voltar aqui, de Efésios, aí do capítulo 3, ele vai dizer, né? Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida. Mas como é que as pessoas iam saber que era Paulo que tinha plantado aquela igreja ali? Como é que ele não sabia que as pessoas sabiam, né? Bem redundante aqui, mas é porque possivelmente havia novos convertidos ali que estavam entrando e certamente ou não deu tempo de ser formado por outros irmãos ou alguma coisa do tipo. Por isso ele convida, se é que vocês sabeis dessa dispensação. Então a possibilidade de alguns não saber seria essa. Ele vai dizer que, no versículo 2 ainda, que lhe foi concedida essa dispensação em favor dos gentios. Então foi concedida algo que derrubaria a parede de separação entre judeus e gentios. No versículo 3, ele vai dizer que foi como por revelação. Aí nós nos perguntamos, né, quando foi que Paulo recebeu essa revelação, dessa dispensação do mistério da graça de Deus que chega e une judeus e gentios em um só povo, né? A gente pode pensar no chamado de Paulo ali a caminho de Damasco, quando Deus derruba ele do cavalo e aparece ali para ele, Jesus Cristo, e lhe dá essa revelação da dispensação, da mensagem, do evangelho, a mim e a você, gentios, algo que refletiu lá no começo da igreja no passado, ele se estende até a mim e a você hoje no presente. É algo que nós devemos levar em consideração. No capítulo 4, no versículo 4, ele diz para os irmãos poderem ler, ou quando eles lessem essa carta, não é? Eles iriam entender esse mistério da dispensação, que Deus uniu um só povo, judeus e gentios. Então, é algo que a gente pode trazer aqui de aplicação assim, prática, sabermos das verdades de promessas do Evangelho, assim como de leis que são requeridas que nós venhamos a obedecer, é necessário a gente nos aplicarmos à leitura das Escrituras. Então Paulo vai dizer que quando vocês leem, irmãos, porque o Evangelho é uma mensagem clara, vocês vão entender o mistério de Jesus Cristo. Ao final do capítulo 4, do versículo 4, me perdoem, do versículo 5, aliás, ele vai dizer que isso se revelou pelo Espírito. Não era uma ideia que estava sendo criada na mente de Paulo, mas era algo que vinha por revelação do Espírito Santo. E ele vai falar a respeito desse mistério. E nós podemos nos perguntar, que mistério seria esse? Seria a encarnação de Jesus, quando ele veio, Deus homem, Deus se fazendo homem, seria o Deus, a sua divindade, seria a sua própria morte na cruz, seria os seus milagres, a sua ressurreição ou a sua ascensão? Não. O mistério é eu e você, essa igreja local e outras igrejas locais, a igreja universal, ter sido feitas uma só em Cristo Jesus. É esse o mistério. Esse é o mistério. Essa é a bênção que estava sendo administrada e que agora ela nos é uma bênção revelada. A riqueza revelada que nós vamos ver agora nos versículos de 5 a 9. No versículo 5 ele vai falar que esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens. Nós sabemos que no chamado de Abraão, quando Moisés escreve ali sobre inspiração, Deus revelou que todas as nações da terra elas seriam alcançadas. Isso incluía judeus, incluía gentios. Então, esse era um mistério que, digamos, de certo modo, ele estava não totalmente bem exposto para as pessoas daquela época, mas estava um pouco meio que obscuro. Mas é algo que nós já vimos no Pentateuco, que tinha essa abrangência também para mim e para vocês gentios,
e que se mostra também no livro de Salmos. Salmo 67 vai dizer: louvem todas as nações, louvem ao Senhor. O profeta Isaías, em 56, capítulo 56, versículos 6 e 7, vai dizer essa mesma coisa: quando os estrangeiros vierem à minha casa e fizerem aquilo que eu ordeno, eles serão aceitos, parafraseando o que Isaías está dizendo. Mas essa revelação, esse mistério aqui agora, ele une judeus e gentios em um só corpo. E isso vai se dar pelo derramamento do Espírito Santo que acontece lá em Atos capítulo 2. Esse mistério, essa riqueza, ela é revelada para nós, judeus e gentios, que em Cristo somos feitos um só povo, um só corpo. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A linhagem de Abraão não é mais uma linhagem de étnica, uma linhagem racial pelo sangue, mas a linhagem é de todos aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7 vai dizer isso. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Não carece mais nenhum de nós, meus irmãos, para nos tornarmos um prosélito, um judeu, nos circuncidarmos, praticarmos todas aquelas coisas que a lei requeria para nós nos tornarmos povo de Deus. Porque Cristo, ele é o nosso identificador como povo de Deus. Ele é o único que unifica dois povos e torna um só povo, isto é, a igreja dele. É isso que a gente vê nas verdades contidas aqui. Paulo vai dizer que isso se revelou agora aos santos apóstolos e profetas. Tem umas dificuldades aqui, alguns dizem a respeito desses profetas, mas certamente eram irmãos de igrejas locais, ali que Deus trazia revelações a ele, que principalmente com relação aqui ao Novo Testamento, e essa revelação não era algo da cabeça de uma mente super inteligente, como Paulo certamente era, de que ele está produzindo algo novo, e ele diz então que é uma revelação dada por Deus a ele, né? Por isso que ele vai falar a respeito disso, para que as pessoas não viessem dizer que ele estava usando de uma certa arrogância e prepotência. Você está trazendo algo novo, rapaz. Então ele vai dizer, não, essa é uma mensagem que é revelada no Espírito Santo aos santos apóstolos e aos profetas. Então é algo que é sobrenatural. Toda mensagem do Evangelho, nós podemos saber, podemos ter a certeza disso, se deu unicamente pela revelação do Senhor aos autores, aos escritores. Mas Paulo vai dizer que os gentios receberam essa riqueza que foi revelada e tem algumas implicações que ela assegura a todos nós. Vai dizer no versículo de número 6, que foi revelado aos santos apóstolos e profetas, isto é, que os gentios são co-herdeiros. Nós vimos um pouco disso na semana passada, né? É meio que repetitivo, mas é bom para a gente lembrar. Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros. Vocês, gentios, têm direito a todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que foi prometido a Abraão e ao povo de Israel, vocês também têm o direito. Por quê? Porque em Cristo vocês vão desfrutar. A Israel foi prometido desfrutar do quê? Da Canaã, a Canaã terrena. Eu e você, meus amados irmãos, vamos desfrutar da Canaã celestial. De uma cidade que não tem mais dor, não tem mais mágoa, não tem injustiça, só habita justiça e verdade. Então Paulo está dizendo que nós vamos herdar isso, nós somos co-herdeiro, herdar com, nós vamos herdar com os judeus crentes e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos a garantia dessa riqueza, ela nos assegura isso. No versículo 6 ainda ele vai dizer que nós somos membros do mesmo corpo. É aquilo que a gente viu no passado, na semana passada, no capítulo 2, versículo de 11 a 22. A parede de separação entre mim e você, entre eu e você, que nós tínhamos, eu e você, contra os gentios, não existe mais, porque Cristo, pela cruz, derrubou aquela parede, unicamente um só povo agora, que é a igreja do Senhor Deus. E ele vai dizer que nós também somos coparticipantes da promessa. Qual seria essa promessa? Paulo vai dizer aí em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele falando da nossa redenção, que é feita por Cristo. No versículo 13 do capítulo 1, ele vai dizer, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Assim como os judeus lá em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo sobre eles, ali vindo sobre eles, eu e você também fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Judeus e gentios desfrutam desse selo, dessa promessa do Espírito Santo, que houvera sido prometida por Jesus Cristo, né? Não saias de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, ou seja, até que o Espírito Santo venha sobre vós. Isso também se estendeu para toda a igreja naquele tempo e para mim e para você hoje. Todo salvo, ele é selado com o Espírito Santo. E ele tem esse selo, esse penhor da promessa da sua salvação. É isso que ele está dizendo. A gente pode ver esse exemplo quando o Cornélio, né, lá em Atos capítulo 10, um gentil, ele recebe o Espírito Santo da promessa. Pedro tem a visão, está com fome, tem a visão lá para comer os animais, que desce lá e Pedro, não, eu não vou comer nada impuro, porque eu nunca comi nada impuro, Senhor. Aí Deus diz a ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Aí o Espírito Santo fala para Deus que viria um homem atrás dele e ele fosse até onde estava sendo chamado. Então chega lá os empregados de Cornélio e diz, Pedro, Cornélio está te chamando lá porque ele recebeu uma visão também e você precisa pregar o evangelho para ele. E Pedro diz, eu sou judeu, entrar na casa de um gentil, eu não posso, vocês sabem que não pode. Historicamente que não pode. Aí o Espírito Santo diz, você tem que ir. A gente sabe da história, Pedro vai, quando a palavra é pregada, o que é que acontece? O Espírito Santo vem sobre toda a casa de um gentio. E Pedro, lá, digamos que os irmãos lá, e quando chega em Atos 15, os irmãos chegam para Pedro e dizem, ei rapaz, onde é que tu estava? Estava pregando, entrou na casa de gentios, falando com gentios, comendo com gentios, que história é essa? Aí onde tem aquele concílio que diz que tanto os judeus como os gentios podem comer juntos, e Pedro diz, meus irmãos, o mesmo Espírito da promessa que nós recebemos, os nossos irmãos os gentios também receberam. Então eu e você temos essa promessa, meus irmãos, do Espírito Santo na nossa vida. E nós fomos aproximados por causa do que Cristo fez. Eu e você somos co-herdeiros. Eu e você somos família, só há um povo de Deus, isto é a igreja. Deus seja louvado por isso. E nós vamos ver como foi que isso se deu. No versículo 6 vai dizer no finalzinho, né? Nós somos co-participantes da promessa de Cristo Jesus. E ele vai dizer que isso se deu por meio do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado ali, ele introduz todos os povos de todas as raças, porque como diz Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É judeus ou gentios, eles carecem crer. Não é apenas porque são da linhagem de Abraão, mas eles carecem crer no Evangelho para serem feitos filhos de Deus. Então é por meio do Evangelho. No versículo 7 a 9, Paulo vai dizer aí que ele é ministro, né? A palavra que é mesmo que diácono é aquele que exerce, realiza uma tarefa para a qual ele foi chamado, comissionado a fazer, aquilo que ele foi confiado. Ele diz que recebeu o dom da graça, tanto a graça salvadora, que derrubou ele lá do cavalo no caminho de Damasco e resgatou ele, quanto a graça também de capacitar esse homem perseguidor da igreja a ser um anunciador das verdades do Evangelho. Então ele vai dizer aqui que essa graça foi dada a ele de trazer as boas novas. Aí ele vai dizer aí no versículo 8, a mim o menor de todos os santos. É como os estudiosos dizem quando a gente estuda esse trecho, não é uma falsa modéstia de Paulo não, né? Assim de dizer que eu vou fingir que eu sou modesto, que eu sou falso. Quando nós vemos alguns outros relatos em 1 Coríntios 15:9, ele vai dizer que é o menor dos apóstolos. Em 1 Timóteo 1:5 ele vai dizer que ele é o pior, o principal dos pecadores. Então, não é uma falsa modéstia. Talvez Paulo tivesse isso em mente e falasse isso porque ele via o que ele tinha feito no passado em perseguir a igreja de Deus, em ser um perseguidor ferrenho da igreja e aprovando a morte de alguns irmãos, assim como foi no caso de Estevão. Talvez ele tivesse esse conflito na sua mente e se considerasse indigno de ser um portador das boas notícias, um portador do evangelho, um portador dessas riquezas. No versículo 9, ele vai dizer, foi-me dada
eu sou o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Ele vai dizer aqui de mostrar a todos, aqui a ideia de trazer a iluminação aos olhos, todas as coisas, todos esses mistérios. Naquele momento, Deus estava achando propício mostrar, de um modo, digamos assim, descortinado, total, o que ele queria fazer para alcançar os gentios, os povos de todas as tribos, línguas e nações, como não foi no passado, de um certo modo, não muito explícito, mas agora Deus acha propício manifestar a todas as pessoas a riqueza do Evangelho, de unificar um só povo nele. Aquilo que houvera ficado em segredo no passado, desde os séculos passados, Deus que tudo criou, como é soberano sobre tudo e todos, considerou propício, por um período, não expor tão claramente. Mas assim como hoje, ele decide e considera propício revelar a todos esse mistério que se mostrou na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar de um Deus que tudo criou aí no versículo 9. A ideia aqui é mais não da criação de Gênesis 1:1. É verdade que Deus criou todas as coisas. Mas o ponto aqui é de uma criação de uma nova criatura. É a ideia da regeneração e que Deus, por ser poderoso, que cria todas as coisas, ele também é aquele que é poderoso e cria um só povo, judeu e gentio, e os unem à igreja. Essa é a ideia aqui de Deus, tudo criou. Então Paulo, ele revela para mim e para você o mistério que a ele foi confiado. Qual é? Que em Cristo Jesus nós temos a esperança da glória. É o que vai dizer em Colossenses 1:27. Com isso nós caminhamos para o nosso terceiro ponto, que é uma riqueza proclamada. Nós vimos a administração da riqueza, nós vimos a riqueza que é revelada, e nós vamos ver agora a riqueza que é proclamada. Versículos 10 ao 13 vai dizer: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Podemos fazer a pergunta: para que tudo isso foi administrado? Para que tudo isso foi revelado e assegurado? Isso ia servir para quê para nossas vidas? Versículo 10 ele vai dizer sobre a multiforme sabedoria de Deus. A ideia de multiforme é que a ideia de ter muitas facetas, muitas faces. Algo que vai se aproximar mais, aqui como os estudiosos vão dizer, é a ideia de você pegar um diamante, na qual quando ele é trabalhado, que ele é polido, ele tem diversas facetas, diversas faces, e é aquilo que torna aquele diamante belo, aquela peça bela. Então Paulo vai dizer que é assim que a sabedoria de Deus, ela mostra as suas facetas, ela mostra as suas faces, e muitas vezes por causa das nossas mentes finitas e falíveis, nós queremos tentar descobrir o porquê das coisas, de Deus trabalhar assim ou desse outro modo, mas a nossa sabedoria não é como a sabedoria de Deus, porque ele tem uma mente insondável. Então, Paulo vai dizer isso daqui, que nós não devemos limitar a sabedoria de Deus julgando com as nossas próprias ideias particulares para tentar entendê-las. Assim como os judeus no passado imaginavam que Deus agia unicamente para salvar povos, salvar pessoas, se aquelas pessoas seguissem os ritos da lei. Não é a verdade. Deus, por meio do Evangelho, decidiu mostrar um outro modo de revelar a sua sabedoria. Não que ele estivesse criando algo novo, mas que ele descortinou esse mistério pela vinda do Filho e o que temos hoje pelo Evangelho, que é a mensagem de boas novas. Versículo 10 vai falar aí sobre essa sabedoria, ela ser manifestada. Isso vai contrastar aquilo que nós vimos nos versículos 3, 4, 5 e 9, em contraste com o que estava oculto, com o que era misterioso. Então, algo que era misterioso foi manifestado agora, tá certo? E no versículo 10 ele vai dizer, por meio da igreja. Essa multiforme sabedoria de Deus,
que outrora estava meio que embaçada na visão de algumas pessoas, ela se torna agora evidente. E ela se torna evidente por meio de quê? Que Deus uniu um só povo, a saber, a sua igreja. Então isso fica evidente. A igreja seria usada como um certo drama que Deus usaria para revelar a sua sabedoria. Deus revela a sua sabedoria por meio da igreja, em pegar pessoas mortas em delitos e pecados, filhos da ira, que andavam nos seus próprios entendimentos e pensamentos pecaminosos, e transforma essas pessoas. Isso seria um espetáculo. E um espetáculo para quem? É o que Paulo vai dizer aí. Para que seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Então aqui seria manifestado para os anjos. Essa riqueza, sabedoria revelada seria manifestada aos anjos nas regiões celestiais. É como se os anjos olhassem esse momento que Deus faz essa integração de povos, judeus e gentios, e eles ficassem meio que pasmados. Nossa, que sabedoria! Eu nunca tinha pensado nisso. Meus irmãos, isso não foi dado a conhecer aos anjos. Foi dado a conhecer aos homens, e Deus faz isso. E eles ficam meio que atônitos em ver tamanha sabedoria de um Deus tão poderoso que revela isso. Isso é motivo de glória, isso é motivo de louvor ao nosso Deus. E Paulo vai dizer isso daqui. Que Deus tira pessoas dentre os povos e justificar essas pessoas e unir essas pessoas em um só corpo e fazê-los deles irmãos e andarem juntos e caminharem juntos. Isso é sabedoria de Deus. Versículo 11, ele vai dizer a respeito do eterno propósito. Ele falou que foi revelada para os anjos. Versículo 11, ele vai dizer que é segundo o seu eterno propósito. Esse eterno propósito faz a gente voltar lá para Efésios capítulo 1, versículo 4, que vai falar que eu e você, igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de Deus ter dito, haja luz, haja terra, lance-se os fundamentos da terra, os montes, existam todas as coisas, a igreja já estava no plano de Deus. A igreja já estava no plano de Deus. Era um propósito eterno. Não foi algo de imediato que Deus foi pego de surpresa ou ele quis fazer. Eu deu vontade agora de eu fazer a igreja. Não. É algo que é um propósito eterno. E Deus manifestou isso. A redenção dos eleitos. Essa riqueza que é proclamada, meus irmãos, ela nos dá seguridade de algumas coisas. Ela é implicativa. A posse da riqueza da igreja, ela tem implicações para nós. É que ela nos garante um acesso ousado a Deus. Você vai ver isso aí no versículo de número 12, que ele vai dizer que o propósito eterno que foi feito em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual nós temos ousadia. Depois ele vai dizer que nos garante um acesso confiante. Então, a implicação dessa riqueza para mim e para você é que nós temos ousadia e nós podemos ter confiança ao nos aproximarmos de Deus. Algo que antes não podia. Nós sabemos da história do tabernáculo, de todas as recomendações que eram dadas, né? João Calvino, comentando esse trecho, eu achei interessante, que ele vai dizer que a ousadia e a confiança são as duas filhas da fé. Então, tu tem a fé salvadora, justificadora. Tu pode ir com ousadia e tu pode ir com confiança. É isso que a gente vê lá em Hebreus capítulo 4, versículos 16 e 17. E no versículo 13, já caminhando aqui para o final, irmãos, Paulo vai dizer o motivo de ele estar preso, como ele disse lá no versículo 1, mas ele vai dizer que, ao invés de eles estarem desanimados, desencorajados de saber que aquele homem estava preso por anunciar uma mensagem tão magnífica, tão bela, meus irmãos, não fiquem tristes, é isso que ele está dizendo. Se alegrem. Digamos que se alegrem porque o pastor de vocês está preso por estar falando a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo isso. Alegrem-se, meus irmãos, porque ele está preso por pregar o Evangelho. Alegrem-se porque essa pregação que eu prego a vocês como administrador da boa nova aos gentios, como eu sou,
é motivo de glória para vocês. É motivo de glória para mim e para você. Por isso que eu disse que aquilo que foi na igreja no passado, o mistério que foi revelado lá para esses irmãos de Éfeso, nós devemos pegar essas verdades porque reflete para mim e para você, irmão. O apóstolo Paulo ser colocado e se entregar como prisioneiro em amor daqueles irmãos, e isso se estende à igreja, eu e você, nós devemos ser animados por isso, porque é motivo de glória para todos nós. Nós devemos ser fortalecidos com essa palavra. Em conclusão, eu não coloquei as conclusões aqui, mas eu vou dizer para vocês, nós podemos pensar o seguinte: Deus possui um plano eterno para a salvação de um povo, que é a sua igreja. Se você está em Cristo, você possui uma riqueza eterna. Deus possui um plano, que ele é eterno, e se você está nele, você possui essa riqueza eterna. 2. O plano ele foi revelado, então o crente não deve viver como quem não sabe o motivo da sua existência. Ser um filósofo cético, dizer quem eu sou, aonde estou e para onde vou. Não. O plano foi revelado e o crente tem a certeza pela qual ele está aqui nessa terra. 3. Você, igreja, está no centro do plano de Deus desde a eternidade. Você é santo, você é escolhido, você é perdoado, você é amado, você é povo de Deus, você é herdeiro das promessas eternas, você tem acesso ao Pai, você é a noiva do Cordeiro, você é a menina dos olhos de Deus. É isso que a igreja é isso que todo santo é, que a gente possa nos apossar nisso. 4, seja fortalecido e deleite-se no fato de saber que essas tribulações que nós passamos nessa terra, ela vai nos conduzir a uma glória eterna e futura, ao lado do nosso Senhor. Aí eu finalizo com a mesma introdução que eu dei. Nós fomos apresentados no capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo. Você faz parte desse povo. Nós vimos isso no capítulo 1. No capítulo 1 vai dizer que Deus nos deu os mesmos poderes que Ele deu ao seu Filho Jesus Cristo, né? Ele deu poder à igreja, deu poder de ser ressuscitado assim como Cristo foi. Nós desfrutamos das mesmas exaltações que Cristo foi exaltado. Ele foi ressuscitado. Eu e você fomos ressuscitados dos nossos delitos e pecados. Cristo foi assunto ao céu, assentado ao céu na sua ascensão. E a igreja vai dizer também em Efésios 1 que está assentada também. Isso é louvável, isso é magnífico, irmãos. No capítulo 2 nós vimos sobre a nossa perdição, o nosso estado eterno. Nós vimos o projeto do capítulo 1, o projeto da redenção, que era um projeto eterno. No capítulo 2 nós vemos a execução desse projeto. É algo que sai do papel e passa a ser executado, que é onde ele diz que a graça nos alcançou e nós fomos resgatados, nós fomos vivificados, nós somos santificados. E aqui no capítulo 3, Paulo nos lembra isso daqui: não fiquem desanimados, meus irmãos. Não se desanimem com as minhas tribulações, porque ele é motivo de glória. Na próxima semana nós vamos ver a conclusão dessa oração de Paulo, dos versículos 14 até o versículo de número 21. Aí ele vai orar por mim e por você, assim como ele orou pelos irmãos lá da igreja de Éfeso. Eu não tenho outra mensagem de consolação para vocês, meus irmãos. Só isso que as escrituras têm aqui diante de nós. É só isso que eu acredito que seja consolador e confortador para os nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado por revelar essa riqueza do Evangelho, mediante o teu Filho que foi enviado, que morreu em nosso lugar, é o nosso Redentor, nos fez santos, justificados e santificados diante de ti, Deus Pai, e que fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Deus, que essas verdades para nossas vidas, igreja local aqui de Eusébio, elas sejam como um fogo que acendem e que vivem nos nossos corações, Senhor, quando viermos a passar por momentos difíceis, turbulentos, e saber que nós somos tua igreja. Obrigado pelas verdades da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.